Como é que é aquela sigla quando a criança tem problema de prestar atenção, superativa, que todo pai diz que o filho é? TDAH? TDAH, isso. É o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Então tu é o cara que descobre se a pessoa tem esse TDAH, consegue diagnosticar isso? Sim, basicamente. Só que, essa é a grande questão. Eu recebo muitas ligações diariamente, semanalmente, assim, de pessoas que querem saber se o filho tem TDAH. E alguns adolescentes, alguns adultos, isso acontece com bastante frequência. Tá? Certo. Lembra sempre que a psicologia, a neuropsicologia, o objetivo é melhorar a qualidade de vida. Então, sempre quando eu recebo esse tipo de ligação, eu sempre falo assim, eu explico o que é avaliação psicológica, o que é avaliação neuropsicológica, como é feito. E eu falo assim, e no final vai ter um laudo, e nesse laudo vai ter uma série de informações. Pode ser que apareça um diagnóstico de TDAH, mas pra gente não vai ser importante agora. Então, assim, o foco da avaliação não é o diagnóstico. Eu não preciso falar para a pessoa o que ela já tem. Certo. Né? O pai liga e fala que tem dificuldade de atenção, de memória, o Entendi. filho tem dificuldades na escola. Aí eu faço um laudo e falar que ele realmente tem dificuldade na escola. O objetivo da avaliação é o que a gente faz a partir daí. Quais são as intervenções necessárias para que a criança possa retomar o desenvolvimento, melhorar o desempenho na escola, passar de ano. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa também numa qualidade de vida para a família, para a mãe e para o pai que está preocupado, porque o filho está repetindo de ano, ou está brigando na escola, ou a professora, enfim. Então, a gente mexe em todo o sistema familiar, inclusive, né, na intervenção. E eu brinco até assim. O diagnóstico pode aparecer. Certo. Pode aparecer uma sigla lá, TDAH. Mas ele vai ser mais para que os profissionais da área da saúde se entendam. Assim, para que outro profissional leia esse laudo, ele já entenda. Porque o diagnóstico nada mais é que um balizamento. Né? Um balizamento, um quadro sintomático ali. Né? O TDAH tem que ter o quadro de desatenção ou de hiperatividade, enfim. Né? Ou o combinado. No TDAH tem 3 tipos. Tem o desatento, o hiperativo e o combinado. Né? Então, mas assim, o importante assim, não é... Isso aí ele já sabe. Sim, né? O pai já sabe, meu filho é desatento. Assim, a gente tem que saber o que a gente faz com isso. E aí com as intervenções específicas para a escola, intervenções específicas no dia a dia, questão de rotina, método, etc. Vai variar de cada caso. E a tua prática, então, como tu falou, é mais com crianças e idosos, é isso, né? Isso. E quais são os problemas mais comuns ou as reclamações mais comuns que chegam até ti? Que tipo nos dias de hoje, assim, quais são os problemas que mais chegam até ti de criança? Na avaliação neuropsicológica, são crianças que a escola encaminha ou que o neurologista ou pediatra encaminham. Normalmente é TDAH, autismo e transtorno específico de aprendizagem, que é o que a gente entendia como dislexia, descalculia, disgrafia, que são transtornos de escrita, né? A avaliação, ela faz essa investigação também. Para crianças, eu falo que às vezes assim, eu já recebi várias mães assim que levaram um médico, um outro médico, ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe o que fazer mais. A avaliação, ela traz essa nova perspectiva, porque a gente consegue fazer essa investigação das habilidades cognitivas da criança, por exemplo. Sim. Não, a dificuldade aqui é na escrita. Na clínica escola, ainda na faculdade, eu sempre considerei um caso muito emblemático, assim. Eu fiz avaliação no estágio ainda. Estágio, né? Orientação, meu professor Fábio Perim. Até hoje, muito carinho por ele. Beijo, Fábio Perim. E a criança veio encaminhada da escola. Certo. Com um diagnóstico de dislexia. Tá? A escola encaminhou assim, dessa forma. E eu comecei a fazer uma avaliação, né, sem muito balizamento, assim, foi indo, né? E eu tava na sala de espera, tinha terminado uma sessão, acho que era a 6ª sessão com ele, e eu tava na sala de espera que ele tava esperando o pai dele chegar. De repente, ele foi ler uma placa, assim, e ele apertou o olhinho, assim. Falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí o pai chegou e falou assim, leva no oftalmo.
Certo, certo. E ele precisava de óculos. Ele tinha problemas de aprendizado. Ele tinha dificuldade. Assim, o laudo acabou ficando inconclusivo porque não tinha como saber. Ele estava no final da avaliação já. Certo. Né? Se realmente era. Ele precisava de óculos realmente. Então, com certeza contribuiu porque ele não conseguia ler o quadro, gente. Sim, imagina. Sim. Não tinha como ler a informação que tá na lousa. Né? Então, assim, depois, aí tava no final do semestre já também, aí depois o pai dele mandou mensagem assim, ele realmente precisava de óculos. Então, assim, eu considero um quadro bem emblemático, assim, porque a criança veio com um rótulo de dislexia. Certo. E ela precisava de óculos. Isso aí me lembra do filme, aquele Tropa de Elite, que o cara arruma um óculos pro menininho lá, que o menininho precisava só de óculos, lembra que ele não via direito? Lembra dessa cena, não? Não lembro. Lembro um pouco, que é a grande trama ali, porque ele vai no morro, né, pra entregar o óculos aí ele é pego pelos caras e tal. Verdade, mas é porque é um caso bem semelhante. O rapaz tinha problema no dever, ele estava indo mal no colégio, aí o cara assim, peraí, o Matias lá. Sei. Aí ele, daí ele botou assim a mão no guri, o guri não conseguia ler, dele, cara, é óculos que o guri tá precisando, pô, deixa que eu vou arrumar e tal. Então, é semelhante, né? Sim. Uma história semelhante. E o legal desse exemplo é que o processo de avaliação, obviamente que a gente usa muitos testes psicológicos, né? Mas na avaliação psicológica a gente entende que os testes eles são instrumentos para avaliação. Eles não é assim, você aplica um teste de atenção e dá médio inferior, a gente automaticamente diz que a pessoa tem dificuldade de atenção. Ou dá um superior, a gente pode dizer que o cara está muito bem de atenção. Super atencioso. Aquilo é um instrumento, é um bisturi. Né? Assim como um neurocirurgião que não sabe, né? Um neurocirurgião com bisturi na mão vai fazer um trabalho bem feito, um leigo com bisturi na mão, com o cérebro aberto na frente dele vai fazer caquinha. Vai, é a mesma coisa com o instrumento. Sim. Os testes psicológicos são bisturis. Então, com uma pessoa capacitada para usar aquele instrumento, ele vai servir como base para que ele possa fazer uma análise de todo o quadro. E aí, esse exemplo da sala de espera eu acho muito importante, porque eu não estava nem em consultório. Foi uma informação muito importante para a avaliação inteira. Certo. Né? Então, a avaliação neuropsicológica é isso. Né? A gente vai coletando informações desde o primeiro minuto da primeira sessão até o último minuto da última sessão. E eu falo assim, a minha avaliação tem em média umas 8, 9, 10 sessões às vezes. É um processo longo. Então é isso que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar exatamente isso, porque a mente humana tem dia que eu tô super atencioso. Exato. Eu agora, hoje, adulto. Tem dia que eu tô na empresa, super focado, consigo produzir um monte. E tem dia que meu foco simplesmente não funciona. E com criança é ainda mais curioso porque é o seguinte, as 3 primeiras sessões, ela não me conhece, tô fazendo uns testes lá, ela não sabe quem é, ela vai respondendo, ela vai indo porque ela foi obrigada, a mãe mandou, o pai trouxe, tal, etc. Então eu falo assim, eu preciso de pelo menos umas 6, 7, 8 sessões. Pra quebrar também essa questão. Porque o fulaninho das 3 primeiras sessões é bem diferente do fulaninho das 3 últimas. Geralmente mais tímido. Exatamente. Nas últimas sessões, sessões ele demonstra muito mais próximo, muito mais próximo o comportamento que ele tem em casa. Sim. É jogo, a gente faz alguns jogos pra ele se soltar um pouco também. Algumas atividades são parecidas com jogos também, então ele fica um pouco mais à vontade. Certo. Lá pra 7ª, 8ª, 9ª, aí tu consegue pegar melhor. Um pouco mais o comportamento dele. Então a avaliação é isso. Toda a informação que ela vai sendo disponibilizada tem que se captar para depois fazer essa análise e poder chegar num resultado. Então tu pega mais de uma amostra, por exemplo, em teste de atenção. Tu não pega um teste de atenção único e leva ele como critério final para tomar a tua conclusão, né? Inclusive, na semana passada, uma acadêmica me mandou mensagem pelo Instagram perguntando como é que eu avaliava a atenção. Eu respondi para ela assim, olha, tem várias maneiras. Tu pode aplicar um teste de atenção, que é um ponto de vista psicométrico. Certo. Né? Mas esse psicométrico ele pode estar enviesado, porque a pessoa pode ter uma velocidade de processamento alta. Eu falo muito rápido às vezes, então eu vou mais devagar. Pode ter velocidade de processamento muito rápido, muito alto, e faz com que ele tenha um desempenho maior. Mas se tu for olhar a folha dele, tá cheio de erro, tá cheio de omissão. Ou seja, ele conseguiu uma pontuação X, mas ele teve muitos erros no caminho. Ficou médio. Eu posso dizer que ele tem uma atenção preservada se ele errou muito e teve muita omissão? Um teste de atenção é assim, é um estímulo-alvo, um desenho, e tem vários outros que são os estímulos distratores. Ele pega uma caneta e vai marcando só o estímulo-alvo. Certo. E aí ele vai. E assim, uma folha grande assim, né?
Então ele vai, e aí nessa situação ele tem muitos erros. Ele marca o que não é para marcar e ele não marca o que é para marcar. Quer marcar, Então, assim, eu posso dizer que ele tem uma atenção preservada? Não sei. Possivelmente. E aí tu tem vários desenhos diferentes, por exemplo, para fazer esse mesmo teste em momentos diferentes? São testes padronizados, né? Tem vários testes de atenção especificamente só para atenção. Acho que o que mais tem, o construto teórico que mais tem teste psicológico é atenção. Entendi. Tem mais de 100, assim. Legal. Interessante. Eu fiquei curioso de fazer um teste de atenção para saber. Na época de colégio eu tinha um amigo que sempre entregava a prova em 15 minutos. Acho que ele tinha déficit de atenção. Hiperatividade, talvez. Não, cara. Só complementando, a atenção a gente não avalia só na questão psicométrica também. A questão, a análise clínica é muito importante. Então, assim, se é uma pessoa que vem com uma queixa de desatenção, por exemplo. Ele não para quieto em sala de aula, ele não para quieto em casa e tal. E na minha frente, no consultório, ele fica às 8 sessões sentadinho, fazendo todas as atividades, é difícil dizer também que ele tem atenção, que tem atenção prejudicada. Certo. Né? Então, a análise clínica, que a gente fala de observação clínica, é muito importante também. Né? Ele conseguiu ficar todas as sessões sentadinho, fazendo as coisas, não pediu para repetir nada, porque geralmente a pessoa com desatenção, desculpa, não entendi o que você falou, ela não ouviu. Sim. Então fala de novo, por favor. Então não teve nenhuma repetição, etc, etc. As sinceras, né? Porque tem as que não entenderam nada e continuam fazendo assim, Tem. Com certeza tem, né? Captar, né? Com certeza tem, mas a gente capta, né? Tem que captar, então repete o que eu sempre falo isso. Repete então o que eu falei, então, repete então. A gente vai ficando calejado, assim, a gente percebe. Vai pegando a manha. Então, basicamente, a maioria das crianças que chegam até aqui, pelo que eu entendi, a maioria é problemas relacionados a ir mal na escola. Isso, dificuldades acadêmicas, dificuldades escolares. Maioria, assim.